Olá, eu sou Luiz Fernando Correia, clínico, comentarista de saúde, e eu estou aqui com o Dr. Rafael Calix, que é oncologista e é especialista em câncer de mama. Um dos temas do Fórum Nacional Oncoguia de Políticas de Saúde foi como será o tratamento nesse momento de pandemia e principalmente no pós-pandemia. Obrigado, Rafael, por estar conosco. Eu queria ouvir a sua opinião com relação ao tratamento das pacientes com câncer de mama. Como é que está a situação dessas mulheres e o que elas têm que fazer nos próximos momentos? Quais serão os próximos passos da vida delas? Bom, primeiro, Luiz, muito obrigado por me receber aqui e conversar com você. É um prazer. De fato, o Fórum de Políticas Públicas do Oncoguia discutiu bastante a questão do impacto da pandemia de Oncovid, do coronavírus, no que tange ao tratamento das pacientes, de todos os pacientes oncológicos, mas mais especificamente a gente vai falar das pacientes com câncer de mama. E o que a gente descobriu? Primeira coisa é que não existe uma única realidade durante esta pandemia. Então, tem áreas onde neste momento está ocorrendo, está se chegando a um pico de infecções, tem outras áreas onde o pico já passou, tem áreas onde o sistema de saúde está mais bem preparado para acolher pacientes que não tenham Covid, e outras áreas onde ainda os hospitais são majoritariamente covidários, então nesses lugares existe alguma restrição para que pacientes sem infecção vão para os seus atendimentos. Então isso está muito variável, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas, paralelamente a isso, a gente aprendeu que aquela decisão no primeiro momento, quando a gente ainda não conhecia o suficiente essa pandemia, de dizer para tudo aquilo que não é estritamente essencial ou urgente, no que tange ao câncer, aquilo pode ser um erro. Por quê? Porque câncer não espera, né? Então, enquanto a mortalidade para pacientes que se infectam com Covid deve ser algo em torno de 0,5% ou 1%, ou se você pega uma população mais idosa, com mais comorbidade, deve ser mais alta, pacientes com câncer que perdem o timing correto para o seu tratamento, seja cirúrgico, seja tratamento sistêmico, eles perdem uma porcentagem significativa da chance de cura. Então, a gente simplesmente dizer para todo mundo homogeneamente, olha, atrase o próximo tratamento, não vai acontecer nada, vamos agora esperar a curva do Covid achatar, isso é um erro, né? E em se tratando de oncologia, isso é um erro grave, potencialmente. Então, hoje, o que a gente sabe? Primeiro, se o hospital ou a clínica estiver preparada para um fluxo relativamente adequado, onde se mede a temperatura de quem está entrando para fazer uma mamografia, se pergunta se tem qualquer sintoma, se esta mulher não tem nenhum sintoma e está indo fazer a sua mamografia de rastreamento, que estava na hora de fazer, ela deve continuar indo fazer. Agora, se ela mora numa cidade onde o único centro de saúde que tem um mamógrafo é um covidário, aí provavelmente ela não deve fazer, ela deve adiar alguns meses. E aqui a gente está falando da parte de rastreamento. Então, a recomendação neste momento é, desde que vocês tenham à disposição uma estrutura de rastreamento minimamente preparada para receber pacientes que não têm Covid, você deve sim proceder com o seu rastreamento, porque ele permite um diagnóstico mais precoce e, portanto, uma chance de cura de um eventual câncer muito maior. Por outro lado, atrasar 6 meses, 3 meses uma mamografia de rastreamento provavelmente não vai mudar absolutamente nada na chance de cura, mas não deve passar muito disso. Agora, aquela mulher que tem sintomas, sente um nódulo, palpa um nódulo, e aí já não é mais rastreamento, aí é investigação de uma suspeita clínica, essa mulher não deve esperar 4 meses, nem 6 meses para ir atrás do seu cuidado. Por quê? Porque esses 4 ou 6 meses poderiam implicar numa progressão da doença, que faria com que a doença fosse muito menos curável. Então, isso do que tange ao rastreamento. Agora, do ponto de vista de tratamento para alguém que já tem um diagnóstico de câncer, devo ou não atrasar a cirurgia? Devo ou não atrasar o início do tratamento pré-operatório? A resposta é não. Você não deve atrasar a cirurgia, não deve atrasar o tratamento pré-operatório, exceto se a equipe médica assim considerar adequado. Isso não pode ser decidido numa ligação telefônica ou uma mensagem de WhatsApp. Isso tem que ser uma coisa muito bem conversada, muito bem explicada. E aqui entram variáveis como o subtipo de câncer com o qual a gente está lidando. Então, existem cânceres de mama mais agressivos, para os quais a gente não pode esperar nada. Existem cânceres de mama menos agressivos, eventualmente aquelas pacientes mais idosas com tumor que tem muito receptor de hormônio, que pode ser tratado com comprimido de hormonioterapia por alguns meses ou vários meses,
antes de se proceder com a cirurgia, e para essas mulheres seria razoável esperar e adiar o procedimento cirúrgico, porque no contexto de uma pandemia a gente sabe que pacientes no pós-operatório têm um risco um pouco aumentado de infecção e de severidade de uma infecção eventual pelo Covid. Mas a gente recomenda formalmente que nenhuma paciente tome unilateralmente a decisão de deixar de ir ao seu médico se ela já tem um diagnóstico de câncer, porque isso pode ter uma implicação muito deletéria na chance dela ficar curada. Agora vamos falar um pouco daquela paciente que já tem uma doença em tratamento, seja um tratamento pós-operatório, que a gente chama de adjuvante, seja o tratamento da doença metastática. Esta paciente também, ela não deve de maneira nenhuma deixar de cumprir o cronograma do seu tratamento à risca, excetuando aquelas pacientes para as quais a equipe médica considerar que pode ser seguro mudar o tratamento. Então, por exemplo, existem quimioterapias que às vezes a gente dá semanalmente, só que eu não quero que a minha paciente venha semanalmente ao ambiente hospitalar por algum motivo, porque tem muito caso de Covid, coisa assim. Eu posso mudar esta quimioterapia para ser administrada a cada 2 semanas e com isso a paciente viria metade das vezes para o ambiente hospitalar. Mas isso é uma decisão médica, isso não é uma decisão que pode ser tomada por uma paciente unilateralmente. Em relação à radioterapia, durante a pandemia, o que se começou a fazer com mais intensidade é o que a gente chama de um hipofracionamento, ou seja, uma dose maior de radiação por dia de tratamento num número mais menor de dias, então encurtando a duração do tratamento, e isso, mais uma vez, só pode ser decidido pelo radio-oncologista, com base em dados científicos que mostram que a eficácia deste tratamento é igual ou praticamente igual, e a segurança do ponto de vista de expor um menor número de dias ao ambiente hospitalar num centro de radioterapia, obviamente pode poupar a paciente de um risco excessivo de infecção. Então, não é uma fórmula tão simples, Luiz. Eu não consigo dar uma receita de bolo para qualquer mulher com câncer de mama que esteja nos ouvindo. É muito individualizado. E aí eu posso dizer isso para você e parece que é uma solução fácil, mas aquela paciente que se trata no SUS e que recebeu uma ligação telefônica dizendo, olha, tua consulta foi adiada por causa da pandemia, ela pode agora ficar apavorada, porque ela diz, puxa vida, o Rafael está dizendo que é para eu não parar nada. E o centro de oncologia está me ligando e dizendo que foi adiada a minha consulta por X meses. Não sabem ainda quando vai ser agendado. O que eu faço? E o ideal é que essa paciente entre, sim, em contato com a sua equipe médica para conversar, ao menos que seja por telefone, por WhatsApp, por algum meio, conversar com a sua equipe médica sobre quão seguro é interromper ou adiar qualquer fase do tratamento, como está sendo proposto. E aí é que entra a grande novidade, vamos dizer assim, da autorização da telemedicina, que de fato facilita tremendamente esta comunicação e melhora em qualidade tremendamente a comunicação entre a equipe médica e os pacientes, comparativamente com o que a gente fazia antes, que era uma ligação telefônica, via uma secretária, via uma enfermeira. Então, agora com a telemedicina, a gente realmente pode fazer essas consultas virtuais. E o sonho nosso é que mesmo no SUS isso seja utilizado, se não emergencialmente agora durante a pandemia, quem sabe também depois da pandemia passar, ou dessa fase aguda da pandemia passar, que seja utilizado de maneira racional para aquelas pacientes que não requerem, de fato, uma visita presencial. E essas são as pacientes que estão fazendo o segmento pós-tratamento, ou que estão só tomando um comprimido de hormonioterapia já por alguns anos. Não tem nada de errado que essa paciente seja acompanhada de maneira virtual, e em vez de vir numa periodicidade a cada 3 ou 4 meses, que ela venha uma vez a cada 6 ou a cada 12 meses, desde que na consulta virtual a gente constate que está tudo bem com ela. Né? E você acha então que a telemedicina pode ajudar muito na gestão, no gerenciamento dessa demanda de pacientes que vai vir depois dessa fase mais aguda da pandemia, né? Eu estou convencido de que a telemedicina poderia ajudar tremendamente o SUS no sentido de desafogar o serviço. Então, imagina que um serviço tratou 5.000 mulheres no ano passado. E essas 5.000 mulheres agora estão em segmento e requerem uma consulta a cada 3 a 6 meses. Essas pacientes já não estão em tratamento ativo, mas elas vão ocupar as agendas, porque foram adiadas as consultas, e essas agendas não poderão ser preenchidas com pacientes novas que se acumularam
antes de iniciar o tratamento e que precisam entrar no sistema para serem tratadas. Então, a teleconsulta seria uma solução, pelo menos parcial, desde que feita de maneira correta, com toda a segurança para o paciente ir para o prontuário, mas a teleconsulta seria uma solução que poderia facilitar a acomodação desse problema de agenda que a gente vai começar a enfrentar agora, né? Porque ocorreu um acúmulo de pacientes que não iniciaram seu tratamento no momento certo. Essas pacientes vão chegar agora para entrar no sistema, seja privado, seja público, e a gente tem que acomodar essas pacientes para tratar o mais rápido possível, mesmo que às custas de deslocar da agenda pacientes que estão em segmento. E este segmento feito por teleconsulta tem um risco muito pequeno de dar errado, né? Então, eu acho que pode sim ajudar. Agora, teleconsulta, quando a gente fala em teleconsulta, isso tem toda uma outra discussão aí que a gente pode gastar horas. Existe um pouco de corporativismo contrário à teleconsulta, existe um pouco de preocupação embasada com a segurança da tramitação aí do trânsito de informações médicas, existe medo de hackers, existe medo da segurança da plataforma e assim por diante, né? Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que foi o impacto do coronavírus nesse primeiro momento sobre as equipes de saúde? Porque a gente sabe que, mesmo não sendo uma especialidade que tenha sido deslocada para atender pacientes de coronavírus inicialmente, né, a oncologia sofreu impacto dentro das suas equipes da chegada do vírus, né? Profissionais tiveram que ser afastados, a gente tinha profissionais em grupos de risco. Como é que é essa realidade dentro do câncer? Então, o grande problema é que pacientes com câncer são potencialmente pertencentes a um grupo de risco maior no que tange a gravidade de uma eventual infecção pelo coronavírus. E enquanto a gente não tinha literatura médica para ter certeza se isso era verdade ou não, o passo correto foi dizer paciente oncológico é paciente de risco, assim como idoso, assim como pneumopata crônico. Então, imagina que um médico, um oncologista que atenda 10, 15 casos por dia de pacientes oncológicos se infecte, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo para que ele não infecte os pacientes oncológicos, que são uma população de risco. E, de fato, isso aconteceu comigo. Eu peguei Covid no final de março, na última semana de março, e a partir do primeiro sintoma, eu já detectei imediatamente, mas por conta disso, eu tinha que ser afastado completamente. Então, e por quanto tempo ficar afastado? É uma pergunta que até hoje, na verdade, a gente se faz, e o próprio FDA, o FDA e o CDC de Atlanta têm mudado a diretriz no que tange ao timing do retorno do profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, para o trabalho. Num primeiro momento, eles diziam, não, tem que ter 2 PCRs negativos antes de você poder retornar. E se viu que esse PCR positivado, ainda um mês e meio depois, tinha 0 valor do ponto de vista de infectividade. Então, isso foi mudando ao longo do tempo, mas o que eu posso te dizer é que houve sim um impacto nos centros de oncologia, onde muita gente foi afastada, mas como o impacto foi ainda maior no que tange a chegada de pacientes, isso não foi tão sentido. Então, tinha pouco paciente para ser visto para começo de conversa, e a minha ausência não afetou em nada, porque alguém me substituiu com esse número pequeno de pacientes novos que estava chegando. E isso provavelmente foi o mesmo, foi semelhante no país inteiro, né? Diminuiu tanto o aporte de pacientes, seja novos, seja antigos, que a ausência de um ou outro profissional não teve um impacto tão grande. Agora, eu trabalho num serviço que tem uma residência médica e assim, os residentes estão lá trabalhando, todo mundo junto, conversa, isso, aquilo, a gente tem que trabalhar. Então, quando um residente pega, é frequente que outro residente pegue também. E aí a gente tem no programa de residência também gente sendo afastada por Covid e tal. Graças a Deus, todo mundo se recuperou bem. Até agora, a gente teve sorte nesse sentido de que ninguém ficou extremamente doente pelo Covid, mas poderia acontecer uma tragédia de um de nós, médicos, enfermeiros, oncologistas, residentes, eventualmente ter tido uma manifestação mais grave, e isso, obviamente, que é extremamente dramático em qualquer ambiente. Então, assim, por se tratar de uma população de pacientes em princípio de risco, qualquer funcionário ou qualquer médico que trabalha com esses pacientes
tem que ter muito cuidado para não ser o vetor que transmita para outros pacientes, mas ao longo do tempo a gente também aprendeu que nem todo paciente oncológico é um paciente que vai manifestar uma infecção por Covid de maneira mais grave do que a população geral da mesma faixa etária. E, na verdade, acredita-se hoje que a maioria dos pacientes oncológicos, mesmo em tratamento, terá o curso de uma infecção por Covid bastante parecido do que o curso da doença nos pacientes não oncológicos, na população geral de mesma faixa etária, excetuando talvez pacientes mais imunossuprimidos, como pacientes pós-transplante, pacientes tomando imunoterapia, etc. E mesmo nisso existe controvérsia na literatura médica nesse momento. Bom, Rafael, quero te agradecer muito pela entrevista e a gente continua a cobertura do Fórum Oncoguia de Políticas de Saúde, trazendo para vocês informações sobre os temas discutidos com os especialistas que estão participando do fórum. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço.